Oi, gente, eu sou Antônio Valente, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. O tripézinho dessa câmera, né, que eu uso aqueles tripés, só para mostrar pra vocês, quebrou dois pés. E aí eu tô falando nesse estilo meio vlog, segurando aqui, então assim, me desculpem, mas é porque eu preciso trocar essa ideia com vocês. Então, vamos lá. Nós estamos finalizando setembro, né? Graças a Deus. Passou bem rápido, inclusive. E no início do mês eu postei um vídeo falando sobre autossabotagem, né? A minha ideia inicial era fazer alguns vídeos falando sobre saúde mental, só que aí eu não consegui gravar por questões pessoais mesmo. Só que agora eu tô finalizando esse mês de setembro conversando um pouco com vocês sobre crenças limitantes. Talvez você já tenha ouvido falar disso, mas o próprio nome já diz, né? Se trata de coisas que você acredita e que te limitam. E muitas vezes, essas coisas que a gente acredita não são verdades, né? Na real, acho que não existe nenhuma verdade absoluta. E a verdade, ela é mutável. A verdade, ela está muito condicionada ao tempo, à situação, ao contexto, a tudo isso. Mas enfim. Falar sobre crenças limitantes para mim é um pouco desafiador, porque eu sou uma pessoa que é cheia de crenças limitantes, embora não pareça. Quando vocês veem o vídeo, tanto os meus quanto de outras pessoas aí na internet, parece que nós somos muito bem resolvidos, porque afinal de contas a gente manja sobre assuntos que talvez algumas pessoas não tenham pensado, e isso traz pra gente o crédito de alguém que é bem resolvido, mas não é isso. Eu me lembro que quando eu era pequeno, meu sonho era ser artista, né? Eu dançava muito, eu dançava em todos os lugares. Qualquer aniversário de criança que eu ia, eu dançava. Eu me lembro que a minha tia namorava, namorava não. Namorava na época, hoje ela é esposa, de um cara que é dono de um espaço, né? Onde tinha pagode. E ela me levava sempre, né, todo final de semana. E eu ali com 6, 7 anos, me acabando, dançando. Todo mundo dizia que eu era o jacarezinho, né? Do El Chan, não sei se é da sua época. Mas enfim. E eu queria dançar em todos os lugares, e meu sonho era ser dançarino. Não sei se dançarino, mas eu gostava dessa situação de estar, tipo, no centro, no palco, todo mundo me olhando, me aplaudindo. Inclusive, as pessoas incentivavam, assim, na época, os caras pagavam refrigerante, pagavam cerveja para me encher, só para eu poder ficar dançando nos lugares. Eu adorava isso. Só que eu fui muito reprimido por outras pessoas, pela minha mãe, inclusive, dizendo que dançar não era coisa de menino e que dançar não dava dinheiro. Afinal de contas, pouquíssimas pessoas eram artistas, né? Quem eu conhecia naquela época que vivia da arte? Então, eu tive que botar o meu sonho de ser um artista, um dançarino no bolso e seguir. E pensar em outras possibilidades, acreditando que viver da arte não era para mim, definitivamente. E toda vez que eu tinha a oportunidade de fazer alguma coisa relacionada à arte, eu me travava. Porque eu pensava, gente, eu vou fazer isso, eu vou fazer, mas eu nunca vou conseguir viver disso, porque não é coisa de menino, não é coisa que dá dinheiro, eu preciso ter um sonho palpável, eu preciso fazer alguma coisa que esteja dentro da minha realidade. Só que a minha realidade sempre foi uma realidade muito precária, né? Financeiramente falando. Então, pouquíssimas coisas estavam dentro da minha realidade. E assim eu segui crescendo, acreditando que um monte de coisas não eram para mim. Mas existiam também outros reflexos mais profundos dessas crenças, que era, por exemplo, sobre me relacionar. Eu cresci com uma mãe solo, né? Meu pai separou da minha mãe quando eu ainda estava na barriga. Inclusive tem vídeos que eu falo sobre isso aqui no canal, vou deixar aqui no card também. Mas, então aquele conceito de família perfeita, de ter um companheiro, filhos e tal, não era algo que eu acreditava possível, porque eu cresci com a minha família desestruturada, né, nesses moldes normativos. Eu demorei muito para me abrir afetivamente, né? Eu demorei muito, porque eu não achava que investir num relacionamento fosse me trazer família, etc. Então, assim, não era pra mim, porque eu não olhava para aquilo ali como algo possível, porque eu acreditava que em algum momento iria acabar, que novamente eu seria abandonado, assim como eu fui pelo meu pai, assim como a minha mãe foi pelo meu pai. Então eu tinha muita resistência em me abrir para esse lance de relacionamento, por conta dessas crenças que eu tinha. Mas aí a vida foi acontecendo, eu namorei, me casei. Inclusive, eu tenho uma série de vídeos falando sobre casamento aqui no canal, que eu vou deixar aqui também uma playlist que eu fiz. Se vocês tiverem interesse depois de saber sobre isso, vocês dão uma olhadinha. Me casei, foi legal pra caramba enquanto durou, só que aí a gente decidiu se separar, né? Como muitos casais. E essa separação trouxe tantas coisas pra minha vida e pra minha mente que vocês não fazem ideia. E quando aconteceu, a primeira coisa que eu me lembrei foi, eu sabia.
Não era pra eu ter casado, não era, porque ia dar nisso. Não, o casamento não é pra dar certo. Pelo menos pra mim não funciona. Porque pra minha mãe não deu, pra minhas tias não deu. Pra mim não vai dar certo, com certeza. Então a primeira coisa que me ocorreu quando a separação aconteceu era de que pra que eu fui tentar fazer uma coisa que eu sabia que eu não ia dar certo, né? Porque eu acreditava nisso. E eu fui pra terapia, né, durante esse processo de separação, e quando eu cheguei na terapia, a minha psicóloga falou: então, qual é o seu medo? E aí eu comecei a colocar o medo que eu tava tendo naquele momento em bens, assim, tipo, porque eu não sei se eu vou conseguir pagar o aluguel de uma casa sozinho, porque a gente se estruturou pra morar a dois e agora eu tô me vendo numa situação completamente só, não sei se eu vou dar conta, não sei, e eu não conseguia dormir pensando aonde eu ia morar, pensando se o lugar que eu ia achar eu conseguiria pagar. Então foram dias horríveis, né, porque a gente se separou, mas continuou morando junto por um tempo, até se reestruturar. E foi horrível, porque sempre era isso. Eu deitava sem saber aonde eu ia dormir ou morar quando aquele tempo que a gente determinou para continuar junto, né, que era o tempo ainda do contrato da casa, durasse. Então, assim, eu estava completamente sem chão. Só que, conversando com a psicóloga, eu pude identificar que o meu medo não era de ir para onde eu ia, se eu teria que voltar para casa da minha mãe, era simplesmente que eu ia perder a pessoa que eu amava, que eu ia ter que conviver, me redescobrir sem a pessoa que eu amava. E quando eu consegui entender, né, o que eu estava sentindo e o meu medo real, tudo ficou muito mais fácil, porque afinal de contas, aquela pessoa que eu tinha medo de perder, eu já tinha perdido. E por isso eu acho muito importante a gente dar nome às coisas, dar nome àquilo que a gente está sentindo, para poder a gente identificar se o problema que a gente está tendo é realmente aquele. Porque uma coisa é certa, as dificuldades que a gente tem na vida, elas são muito maiores aqui do que no mundo externo. Inclusive, existem pessoas que passam por situações externas que a gente olha e pensa, gente, como é que ela dá conta? Eu não daria conta disso. Mas talvez aquela pessoa, psicologicamente, emocionalmente, esteja muito mais preparada para lidar com aquela situação. Afinal de contas, ela já passa por aquilo ali há muito tempo e tal. E a gente não consegue, tipo, entender como ela dá conta, mas ela dá. E é isso, os problemas são muito maiores aqui do que aqui. O meu medo era muito maior aqui do que aqui. Porque, afinal de contas, eu teria que me reinventar, eu teria que me redescobrir. E vocês precisam aprender uma outra coisa com o sofrimento e com as dificuldades. Quando o sofrimento vem, ele rasga a nossa alma. E quando ele rasga a nossa alma, cabem muito mais mundos dentro da gente, cabem muito mais possibilidades. E então, a gente precisa se jogar e viver aquilo que a vida está nos propondo. Às vezes, a gente insiste em relacionamentos e situações ruins porque o medo de perder algo ruim é maior do que o medo de viver um novo desconhecido. Eu quero te encorajar a dar nome aos seus sentimentos. Eu quero te encorajar a conversar um pouco com você mesmo, a olhar para dentro de si e tentar identificar o que te impede de fazer as coisas que você acredita que precisa fazer e que são boas para você, mas você não consegue. Então, eu vou fazer um exercício com vocês que eu fiz na psicóloga quando eu estava passando por essa situação de crenças limitantes. Você vai pegar um papel, eu prefiro que seja no papel, tá bom? Você vai pegar um papel, dividir em duas partes. Você vai colocar numa parte o que você está sentindo no momento. Você pode colocar tudo. Eu não vou colocar limite de coisas. Você coloca tudo o que você está sentindo nesse momento. E numa outra parte desse papel, você vai colocar o porquê você está se sentindo daquele jeito que você descreveu. Aí eu quero que esse exercício seja algo sobre você. Então, não vale colocar eu me sinto assim porque o mundo é racista, embora eu saiba que é. Eu quero que você traga a responsabilidade para si daquilo que você está sentindo. Porque as pessoas, o sistema e tudo isso colabora, obviamente, para como a gente se sente. Só que os nossos sentimentos são responsabilidades nossas. Então, traz para você a responsabilidade daquilo que você está sentindo no momento. E você coloca assim, por exemplo, eu me sinto assim, né, relacionada ao sentimento que está na outra linha, porque eu... nananana. Você coloca. Só para você poder conseguir visualizar como as coisas estão acontecendo dentro de você. E eu tenho certeza que ao fazer esse exercício, você vai se dar conta de coisas que estão acontecendo dentro de você que você nem imaginava. É isso, às vezes a gente tem medo de olhar para dentro de si, às vezes a gente tem medo do lixo que a gente vai encontrar aqui dentro, a gente tem medo de se revisitar, de se pensar, de se questionar, e às vezes a gente serve tanto como conselheiro para amigos, para pessoas próximas a gente, que a gente não consegue ouvir os nossos próprios conselhos. Então acho que se ouvir
nesse momento, entender o seu real contexto vai fazer toda a diferença no resultado de todas essas coisas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like. Comenta aqui embaixo pra mim o que você achou do vídeo. Compartilha com todo mundo. E me siga nas redes sociais pra gente ficar um pouco mais perto, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.